Graça e paz do Senhor Jesus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Se você ainda não cumprimentou essa pessoa, dê uma palavra que abençoe vidas, que alegre corações. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. O título dessa mensagem, da mensagem de hoje, vou pedir que coloque, por favor, o slide. O título é 3 posturas a tomar diante da Bíblia e 3 bênçãos decorrentes. Oremos. Pai amado, Deus bendito, havemos de ler a Tua palavra, havemos de ler as Tuas santas letras, e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã tão especial, quando nós comemoramos o dia da Bíblia. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1. E eu gostaria de ler apenas um texto que se encontra no versículo 3. E se você quiser se colocar de pé, aqueles que puderem fazê-lo, para a leitura. O único texto que trabalharemos nesta manhã, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pai amado, lemos a Tua palavra, fala conosco, e o que nós pedimos, o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Hoje se celebra em todo o mundo o Dia da Bíblia. Esse evento, ele foi formatado no século XVI, 1549, quando o bispo britânico Thomas Cranmer, ele inclui no livro das orações do rei Eduardo VI a menção para que o povo inglês ele dedicasse um dia no ano para orar a fim de que todo o povo da Inglaterra e da Grã-Bretanha pudesse ler a Bíblia, não deixasse de ler a Bíblia. Afinal de contas, estamos num século revolucionário, as pessoas começavam a se alfabetizar, tinham acesso a mais escritos, com o advento da imprensa móvel, através de Gutenberg. Então, a importância da Bíblia era muito grande, porque muitas outras literaturas foram surgindo. Então, Cranmer falou: olha, nós temos que orar para que o povo não deixe de ler a Bíblia. Entra no livro de oração comum, um dos livros que a igreja anglicana ela vai adotar na Inglaterra. E depois disso, então, já vamos aí para 1850, quando chegam as primeiras levas de missionários europeus, americanos no Brasil. Eles trazem, então, esse hábito de separar o segundo domingo do mês de dezembro como o dia da Bíblia. O segundo domingo foi separado porque era o chamado domingo do Advento. No catolicismo romano, na igreja anglicana, na igreja luterana, eles separam esse dia como o domingo do Advento, que já se prepara, então, são 4 domingos antes do Natal, dependendo naturalmente da época, mas geralmente cabem 4 domingos antes do Natal, ou 3, depende do calendário. Mas aí separam-se para falar sobre o advento de Jesus e começa então a se pregar a respeito desse assunto, motivo pelo qual hoje nós começaremos uma série à noite a respeito disso, uma série de 4 mensagens sobre o Natal de Jesus. Mas o fato é que os missionários trazem esses movimentos, mas na época o Brasil ele proibia que os locais de culto públicos, na época do Império, tivesse aparência de igreja, não podia haver uma cruz, não podia haver um sino, isso daí era só da Igreja Católica Romana. Mas mesmo assim, então, os missionários celebraram esse dia. Em 1880 a coisa começa a melhorar e aos poucos, então, vai se popularizando o Dia da Bíblia. Até que a Sociedade Bíblica do Brasil ela é fundada no dia 10 de junho de 1948 e um dos primeiros atos da Sociedade Bíblica do Brasil, que abrange, então, várias denominações brasileiras, é celebrar
oficialmente o Dia da Bíblia em todas as denominações evangélicas. Então, no dia de hoje, nesse domingo, não apenas no Brasil, como nós estamos aqui contextualizando, mas no mundo inteiro, tem se pregado e falado sobre o Dia da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que foi um livro feito por mutirão, podemos dizer assim. Não foi apenas um autor, não foi apenas um autor sozinho. Temos um autor basilar, que é o Espírito Santo de Deus, mas que usou vários autores. Foram 40 autores que viveram num período de 1.500 anos de maneira diferente, vários contextos. Nós temos autores que eram reis, nós temos autores que eram pescadores, nós temos autores que eram príncipes, nós temos autores que eram agricultores, nós temos boiadeiros, nós temos pessoas comuns do campo, mas nós temos pessoas preparadas nos palácios. Nós temos poetas, pela leitura, pela configuração de seus escritos, você nota uma verve poética. Nós temos pessoas que são registradores históricos, gostam de detalhes, números, tem militares ali no meio escrevendo, colocam detalhes das armas. Nós temos vários, então, tipos de pessoas que Deus usou ao longo desses 1.500 anos para registrar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela foi escrita em deserto, como, por exemplo, Moisés. Ela foi escrita na cisterna, como, por exemplo, com Jeremias. Ela foi escrita na colina e no palácio, como nós vemos, por exemplo, em Daniel. Ela foi escrita durante viagens, como o evangelista Lucas. Ela foi escrita em prisões, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ela foi escrita numa ilha prisional, como Patmos, ali no caso do apóstolo João. Então, a Bíblia foi escrita em vários contextos diferentes. Ela foi escrita, por exemplo, em períodos de paz, relativamente mais fácil de escrever, como o período de Salomão, mas também foi escrita em períodos de guerras, e várias guerras, como no caso do pai de Salomão, do Salomão, né, que foi Davi, o rei Davi. Então, a Bíblia foi escrita em vários contextos. A Bíblia é um livro muito interessante. A Bíblia ela é escrita, ele tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para a promessa da vinda de um Messias. O Novo Testamento, ela fala da vinda do Messias, da mensagem do Messias, do ministério do Messias, das promessas do reino vindouro do Messias e do retorno do Messias. Esses 2 testamentos, eles agrupam 39 livros no Antigo, 27 no Novo, que totalizam 66 livros. É muito interessante que nós falamos disso, porque quando nós lemos o livro de Isaías tem 66 capítulos, sendo que 39 tratam das coisas do passado e daquela presente época, e 27 tratam das coisas do futuro, exatamente emulando a própria Bíblia Sagrada. É muito interessante que a Bíblia tem 2 testamentos, a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia tem 1.189 capítulos, a Bíblia tem 31.102 versículos, a Bíblia tem 773.693 palavras. E, meus amados irmãos, essa é a Bíblia Sagrada, é a Sagrada Letra, as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, o Livro da Verdade, enfim, a Bíblia tem vários nomes a respeito dela. Mas hoje eu quero falar de 3 bênçãos, 3 obrigações, 3 responsabilidades, 3 posturas que nós devemos ter diante da Bíblia, e as 3 bênçãos que são consecutivas a estas posturas. E eu não vou sair do versículo 3 do capítulo 1 do livro da Revelação a João, na ilha de Patmos, o livro das Revelações. Eu vou então falar da primeira postura e primeira bênção. E diz a Bíblia, no início do versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem. Eu coloquei a palavra grega, anagnosko. Gnosko vem gnosco, conhecimento. Não é apenas ler, que a tradução no português, ler, é apenas você, então, se informar, traduzir uma informação ao seu conhecimento, mas ali vai mais, gnosco é conhecimento. E aná é quando alguma coisa é reiterada, por exemplo, anabatistas, os que rebatizam, não é isso o movimento anabatista, século XVI? Então as pessoas batizavam crianças, a igreja zwingliana, a igreja zuriquiana, a igreja suíça, assim como a igreja luterana, eles batizavam bebês. E o movimento anabatista ele surge
Felix Manz, Conrad Grebel e outros, né, o Hubmaier, eles surgem dizendo o seguinte: não, tem que batizar adulto, após crerem, a criança não crê. Então, eles são chamados de anabatistas, os rebatizadores. Então, aná significa reiterar, é uma das traduções para aná. Ou seja, o texto grego diz que são bem-aventurados aqueles que leem, mas o sentido é aqueles que, gnóstico, conhecem, mas conhecem a fundo, reiteram o conhecimento, buscam mais conhecimento. Existem 3 tipos de pessoas, em 3 tipos de posição nesse tipo de leitura da Bíblia. O primeiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não lê a Bíblia. Acha que conhece, acha que entende, acha que já é suficiente, não lê a Bíblia. Conhece da história de Jesus pelo que vê nas televisões, pelo que contam, pelo que dizem, e conhecem até coisas que Jesus não disse. Ou seja, dizem coisas que Jesus falou, mas que nunca Jesus falou. Ou seja, vão aceitando os ditados populares, vão dizendo o que querem, enfim. Então, primeiro tipo de pessoa não leem, são os que nós chamamos de analfabetos bíblicos. Isso não significa que são pessoas sem religião, não. Na verdade, a maioria das pessoas que dizem conhecer a Bíblia, mas não a leem, são pessoas que têm religião. E são pessoas que dizem ser cristãs, dizem ser evangélicas, algumas se dizem católicas romanas, ortodoxas gregas, enfim, dizem que conhecem a Bíblia, mas não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia todo dia. São pessoas que têm Bíblias nas suas casas, mas as Bíblias nas suas casas são verdadeiros objetos de decoração. Você chega na casa e na mesa da sala tem a Bíblia aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91. Se não está na mesa da sala, está no armário, na estante do armário. Aí você olha aquela Bíblia e você fala: poxa, que bonito, uma Bíblia aberta. Só que essa Bíblia aberta, se você for, como uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava enferma, e a Bíblia estava lá aberta no Salmo 91. Eu falei: meu irmão, posso abrir um texto da Bíblia? Vamos ler um texto da Bíblia? Pois não, tem uma Bíblia aqui na mesa. Ok, peguei a Bíblia na mesa, as páginas todas douradas ao lado, que coisa bonita, aquela Bíblia grande, eu acho que era da Barça. Enfim, aí eu fui tentar abrir um texto de Mateus. Eu estava no Salmo, fui tentar abrir em Mateus, deu em Apocalipse, porque as páginas estavam todas coladas. O que significa isso? Aliás, e quando eu consegui abrir, a página de Mateus estava branquinha, mas a página do Salmo 91 estava amarelada. O que isso mostrou? Que aquela Bíblia não é aberta, a Bíblia não era lida. Então eu pergunto, a Bíblia, ela existe com o sentido de ser decorativa? Tem uma coisa que eu nunca entendi em aberturas de algumas igrejas, é algo que, na verdade, eu não acho que não pode ser uma dificuldade minha. Eu não quero criticar aqueles que fazem e pensam diferente, talvez eu não tenha o alcance deles. Mas eu já fui numa inauguração de uma igreja, na verdade, não inauguração do culto, mas um culto de uma igreja que comprou um terreno. E eles falaram: vamos colocar com a pedra fundamental da igreja uma Bíblia. E colocaram a Bíblia, enterraram a Bíblia. Enterraram a Bíblia para fazer a obra em cima. Eu sei que tem um símbolo, mas para mim é algo... Poxa, mas uma Bíblia não foi feita para ser enterrada. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu conflito naquela hora. Estão botando terra em cima da Bíblia. Mas a Bíblia não foi feita para isso, ela foi impressa para ser lida. Ela foi impressa para ser estudada, para meditar nela dia e noite, não é para ficar como algo de, me permita um termo, aí uma superstição evangélica. Porque a gente gosta de criar essas coisas, o humano gosta de criar superstições. A gente não anda com um crucifixo, com Jesus morto naquele crucifixo, mas a gente enterra a Bíblia. É uma outra superstição, só que a superstição, nossa, a Bíblia não foi feita para isso. Bem-aventurado aqueles que leem. A bênção, o Macarios. Então, a bênção, a bem-aventurança, a alegria, alegres são aqueles, felizes são aqueles que leem a Bíblia. Porque a Bíblia, ela foi feita para ser anagnóstico, conhecida. Então, nós temos os que dizem que leem, mas não leem. Não leem a Bíblia. Eles só leem a Bíblia, só abrem a Bíblia quando estão no culto. Então, eu chamo esses de semi-analfabetos.
Porque o analfabeto bíblico, ele não lê, porque não lê a Bíblia em casa e nem vai no culto. Não, se você pelo menos vai no culto, mas não lê a Bíblia na casa, tá bom, você já é semi-analfabeto, já está melhorando. Porque pelo menos, como diz a Bíblia em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, então você ouve uma rádio evangélica, você ouve uma palavra, amém, glória a Deus. Está ouvindo a palavra, está sendo edificado, está sendo alfabetizado nas Escrituras Sagradas, glória a Deus por isso. Temos um segundo tipo de pessoa, que não é aquela que não lê, mas é aquela que lê, mas não entende. É muito comum isso. E ninguém pode ser culpado por isso, porque você às vezes não consegue entender. Há coisas que são mais difíceis de entender, obviamente. Como em qualquer disciplina. Em geografia, tem coisas que você entende, coisas que não entende. Em matemática, você sabe quanto é 1 mais 1. Mas talvez você não saiba a raiz quadrada de tal número. Não saiba 16 dígitos do pi. Talvez você não saiba alguma... Então, tem coisas que são mais profundas que outras, mas exigem mais estudo. Mas o fato é que isso não nos deve fazer desistir de estudar a Bíblia. Nós devemos meditar nela dia e noite, buscar a palavra de Deus. Olha, até mesmo textos que muitas vezes são difíceis de compreensão, mas tudo na Bíblia tem um sentido para nos edificar. É por isso que Jesus fala, ele diz em Mateus 13, 13, ele, olha, por isso vos falo por palavras, porque vendo não veem, ouvem, mas não ouvindo não ouvem e nem entendem. Mateus 13. Então Jesus ele fala sobre isso. Pessoas que não entendem. Nós devemos então procurar entender. Um deles, nós devemos congregar, é ouvir a palavra de Deus. É um dia dedicado a isso. Domingo, Dominus, o dia do Senhor, todos os dias são do Senhor. Segunda-feira é do Senhor, terça-feira é do Senhor, todos os dias são do Senhor. Mas nós dedicamos um dia ao Senhor, que é um dia que nós paramos nossas atividades. Todo mundo tem atividades profissionais, acadêmicas, de cuidado da casa, atividades, tantas atividades, mas nós dedicamos um dia para o Senhor. Nós podíamos dedicar segunda-feira, podíamos dedicar terça, podíamos, mas na nossa sociedade ocidental, nós paramos no domingo, é o dia que geralmente as pessoas não trabalham. Então, um dia dedicado a lermos a Bíblia, para aprendermos mais da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos buscar ler a Bíblia. Ler a Bíblia é algo que nós precisamos, mas, como diz o texto ali, conhecer e buscar conhecer mais a Bíblia. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias. Tem um plano de leitura diária, tem um plano de leitura todos os dias. Olha, tem gente que não lê a Bíblia. Por quê? Porque se conforma com as pregações ouvidas. É ótimo que você ouça as pregações, é fundamental que você ouça as pregações, mas você não pode depender do pregador. Você não pode depender da pregação. Você tem que ler a Bíblia todo dia na sua casa. Você não pode ser dependente de homens, de mulheres, de pregadores. Você tem que depender da palavra de Deus. Você tem que ir à fonte. Amém, queridos? Quando Paulo, ali Atos capítulo 17, ele vai pregar lá em Bereia, a Bíblia diz que, ora, esses de Bereia eram mais nobres. Por quê? Porque eles iam averiguar sobre o que os apóstolos pregavam, estava na palavra de Deus. Como é que eles iam averiguar? Bom, o pregador pregava no domingo, eles iam no sábado, no caso das sinagogas, eles iam no dia seguinte ver, olha, realmente o que eles falaram está nas Escrituras. Sabe qual é a sua função? É anagnosco. A sua função é ver se o que eu estou pregando está de acordo com a sua Bíblia. A sua função, por isso que nós colocamos aí, em todas as poltronas dessa igreja, colocamos braços, canetas e disponibilizamos de papéis e blocos para anotação, para que você anote a mensagem e veja se o que eu estou pregando está de acordo com a sua Bíblia. Se o que ele está pregando, cada um de nós está pregando, está de acordo com a Bíblia. Porque seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, que diz a Bíblia. Que nós possamos, então, ouvir, mas que nós possamos verificar o que está sendo pregado, porque muita coisa errada está sendo pregada nos púlpitos. E ai de nós, porque nós somos pessoas falhas, nós podemos pregar coisas erradas. Eu já falei para vocês, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós somos sujeitos a interferências. Se alguém, eu posso ter uma mensagem preparada, alguém pisa no meu pé quando eu estou ouvindo ali no meu dedo mindinho com força, eu posso pregar de outra forma aqui, não posso? E se eu receber uma notícia ruim, eu não posso pregar de maneira diferente?
Eu lembro, tem um pastor de Nova Vida, eu não lembro se é de Nova Iguaçu, é da Baixada Fluminense, que ele estava no culto, pregando, isso foi 20 anos atrás, muito tempo, uma época tinha muito sequestro no Rio, e chegou um diácono para ele, na pregação, comentou uma coisa no ouvido dele, ele ouviu, ele falou, vou terminar a mensagem. Ele terminou a mensagem, fez o apelo, quando terminou de pregar, ele falou, meus irmãos, eu peço as orações, eu preciso me ausentar, porque eu recebi a informação que minha filha foi sequestrada, no meio da pregação. Isso não afeta o pregador? A filha daquele homem de Deus tinha sido sequestrada. Meus amados irmãos, nós somos sujeitos a falhas. Há pregadores que usam o púlpito para acusar pessoas, não conseguem falar diretamente a elas, eles usam o microfone. Então, por isso, nós devemos sempre ter aquele coador, chamado o Espírito Santo, o discernimento do Espírito, para coar o que Deus quer falar aos nossos corações. A Bíblia traz uma bem-aventurança, então, àqueles que leem, mas a Bíblia também traz uma segunda bem-aventurança em relação à Bíblia. Estamos falando do dia da Bíblia. Quero dar os parabéns pela celebração do dia de hoje. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Aqueles que leem, mas também são bem-aventurados aqueles que ouvem. Essa é a segunda postura. Eu não coloquei o termo grego ali, mas ouvem, em grego é akouon. Akouon significa ouvir, mas significa perceber. A percepção de quem ouve, porque tem coisas, lembra que eu citei em Mateus 13? Olha, ouvindo não ouvem. Há pessoas que escutam a palavra e parece que a palavra não entra. É que nem pregação. Há pessoas que você vai pregar o evangelho e a pessoa está com aquele ouvido tampado. Ela ouve tudo, mas não entende, não compreende, não capta a mensagem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a bem-aventurança não é apenas a leitura, mas ela avança para o segundo nível, que é ouvir. Ouvir a palavra. Nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir, por exemplo, a Trindade. A Bíblia fala de ouvirmos a Trindade. Olha, ouvirmos a Deus Pai. Isaías capítulo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Nós temos ouvir a Deus Filho. Por exemplo, Marcos capítulo 9. Este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Nós temos, ouvimos ao Deus Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3. Olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós devemos ouvir a Deus Pai, nós devemos ouvir a Deus Filho, nós devemos ouvir a Deus Espírito Santo. Nós devemos ouvir aos pregadores. Na missão dos 70, Lucas capítulo 10, Jesus ele fala que aqueles que ouvirem os pregadores estarão ouvindo a ele. Por quê? Porque os pregadores pregam a quem? A Cristo. Por isso que nós devemos entender que nós devemos ouvir e crer. João, capítulo número 5, versículo 24, o Senhor Jesus ele diz assim, em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas entrou da morte para a vida. Mas aquele que crê nas minhas palavras e ouve naquele que me enviou, aquele que me enviou. Ou seja, nós devemos ouvir atentamente a voz de Deus. Por isso que nós mencionamos já, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Você pode me lembrar a primeira postura que nós devemos ter para com a Bíblia Sagrada? Nós devemos ler. Muito bem, diga à pessoa que está do seu lado, leia a sua Bíblia. Qual é a segunda coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Ouvir. Devemos ouvir a palavra de Deus. Há uma terceira coisa, uma terceira postura e uma terceira bênção nesse único versículo que eu vou trabalhar nesta manhã.
A Bíblia diz então: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e o que mais? Guardam as coisas nela escritas. Você está vendo que eu coloquei um termo ali? Tereo. O termo grego guardam vem de tereo. Tereos se baseia numa palavra que é teros, que, dentre outras traduções, significa relógio. Aqueles que guardam, ele usa uma palavra que também significa relógio. Aqueles que guardam, por quê? Porque o relógio, ele guarda o momento. Não passa. A hora, ela tem que ser guardada, fixada. Tem coisas que são, o tempo não para. Como dizem os poetas, tantas poesias no mundo inteiro, o tempo não vai parar. Você pode querer parar o tempo, você pode fazer tudo para parar o tempo nunca vai parar. E a Bíblia diz sobre isso, você tem que guardar como um relógio guarda o tempo. Ele fixa o tempo, aquilo foi feito naquele minuto, naquele dia, naquela hora, naquele segundo. Nós devemos guardar as coisas escritas. Guardar significa não apenas ouvir displicentemente, mas guardar. Nós devemos guardar várias coisas. Por exemplo, Provérbios 13 fala que nós devemos guardar a nossa boca. E nós devemos guardar a palavra, como diz, por exemplo, o Salmo 119, versículo 11. Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Nós devemos ser pessoas não pecadoras. Todos pecaram, Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós sabemos disso. Mas, ainda que tenhamos pecados, se nós pecamos, como diz 1 João capítulo 9, nós confessamos nossos pecados a Deus e Deus nos purifica de toda injustiça. Agora, 1 João capítulo 2, versículo 1 diz, olha, e se nós pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é nosso advogado, ele intercede por nós. Então, meus amados, nós devemos não pecar. Nós devemos buscar não pecar. E como nós podemos fazer isso? Guardando, como diz a Bíblia, guardando a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sempre que vier a tentação, sempre que a tentação vier nos afrontar, tentar nos derrubar, lembra da palavra de Deus. Agora, como você vai lembrar se você não lê, se você não escuta? Jesus, ele quando vai ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz isso em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, Jesus responde ao diabo em 3 ocasiões, nas 3 formas de tentação que são descritas, entre todas que ele passou naqueles 40 dias, descrevem-se 3. E nas 3 formas Jesus fala assim, está repreendido? Não. Ele fala, está amarrado? Não. Ele fala, está escrito. Nas 3 vezes, Jesus usa a palavra para atacar o diabo, e o diabo então se cala, porque ele usou da autoridade veraz. Nós devemos usar a palavra, e só podemos usar a palavra se a lermos, se a ouvirmos, se aguardarmos. Eu quero fazer uma oração por você nessa manhã, eu convido a que você fique de pé. Eu finalizo com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós devemos ler a Bíblia, nós devemos ouvir a Bíblia, nós devemos guardar a Bíblia para que nós pratiquemos a Bíblia. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Nós devemos praticar a Bíblia, não apenas conhecer, porque conhecer, muitos conhecem a Bíblia, meus amados. As pessoas ficam internadas 4, 5 anos num seminário, isolados da sociedade, lendo a Bíblia, mas não a praticam. Não praticam as ordenanças de Cristo, conhecem. Se você fizer perguntas, são capazes de responder vários textos da Bíblia, é melhor do que muito crente. Agora, não praticam. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes. É tudo uma questão de crescimento. E por isso que a Bíblia traz bem-aventuranças. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Pai amado, em nome de Jesus, nesse dia tão especial que é o dia da Bíblia, um dia dedicado, Senhor, à Tua causa,
A tua palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra, Senhor, que vivifica, essa palavra que direciona, essa palavra que nos dá poder. Sim, Deus, o teu evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Como diz a tua palavra em Romanos capítulo 1, versículo 16, Pai amado, é poder de Deus. A tua palavra, Senhor, nos faz evitar com que pequemos. Nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Que nesse dia dedicado à Bíblia, em todos os púlpitos de toda a terra, está sendo pregada, dedicado um dos cultos à tua palavra. Nós queremos te agradecer aos homens e mulheres que no decorrer das décadas, com tantas perseguições, eles, Pai, mantiveram-se fiéis à tua palavra. Pai, nos lembramos do ano 303, quando o imperador Diocleciano, ele declarou um édito proibindo as escrituras, mas isso não foi capaz de impedir que as escrituras fossem distribuídas e lidas. Nos lembramos, Pai, das perseguições imperiais do Império Romano, as 10 perseguições, isso não foi capaz de impedir o avanço da tua palavra. Nos lembramos do comunismo, Senhor, que tentou implantar o sistema ateísta, perseguindo cristãos, fechando igrejas, mas o comunismo, Senhor, passou depois de 70 anos, se afundou e não conseguiu impedir o crescimento da tua igreja. Nos lembramos, Deus, do secularismo que tem graçado a Europa, mas a tua igreja continua viva e está crescendo, voltando a crescer, Pai, através do envio de missionários. Pai amado, nos lembramos de tantas coisas, o movimento liberal do século XVIII, século XIX, não foi capaz de impedir que o teu povo crescesse. E nos lembramos dos dias atuais, com o crescimento do islamismo, Pai, do islamismo que não tolera, Senhor, cultos públicos, evangelização pública, em muitos lugares, até mesmo a conversão, ela é declarada como pena de morte, Senhor, no Código Penal de cada um desses países, Pai amado. Ainda assim, vidas estão sendo transformadas pela tua palavra. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra jamais sucumbiu e jamais sucumbirá. Que nós que temos a liberdade, nosso país, nosso Brasil tão amado, de ler a tua Bíblia, divulgar a Bíblia, Senhor, de proclamar a tua Bíblia, Senhor amado, que nós possamos ser os primeiros exemplos, lendo a tua palavra diariamente em nossas casas e vivendo a tua palavra em nossa rotina do dia a dia. Abençoa-nos, abençoa as igrejas, que sejam igrejas bíblicas, nesse tempo que pregadores não pregam a Bíblia, pregadores não leem a Bíblia, pregadores têm outras intenções. Pai amado, tem misericórdia e levanta profetas na tua casa, que preguem a tua palavra, que proclamem a tua palavra, porque, Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus, não pela pregação dos feitos de cada pregador, mas não pela pregação do que cada um entende, não, é pregação da tua palavra, pura e simples, que possamos ler a tua palavra pura e simplesmente, nos alimentando dela diariamente, meditando nela dia e noite. Abençoa-nos, e o que nós pedimos, abençoa também, Senhor, nós pedimos pelas sociedades bíblicas do Brasil e do mundo inteiro, na sua causa em divulgar a palavra, de propagar a palavra, de difundir a palavra. Abençoa os diretórios, abençoa, Senhor, a direção, que a tua palavra continue sendo o livro mais lido e traduzido em toda a história. Senhor, está num crescente, Pai, que continue sendo assim. Muito obrigado, Senhor. Derruba leis contrárias à divulgação da tua palavra. Obrigado pelo advento, Senhor, da internet. Sabemos que muita coisa errada vem pela internet, mas também tem sido um meio da tua palavra se propagar, Senhor. Abençoa, Senhor, o uso dela, Senhor. Direciona pelo teu Espírito Santo as pessoas que vão lê-la. E o que nós pedimos, que cada um de nós, como cristãos que somos, não dependamos de homens, Pai. Sim, nós temos hierarquia, nós temos pastores, nós temos líderes, tudo isso é importante e é biblicamente necessário, Senhor, mas não é fundamental. O fundamental é o Teu Espírito Santo falando a nós através da Tua palavra. Então que possamos depender da Tua voz, do Teu Espírito, da Tua palavra para crescermos. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma